Olá, tudo bem? Bem-vinda ao canal Curiosidades da Natureza, um lugar em que você aprende sobre as espécies de animais da natureza de uma forma bem interessante. E claro, já se inscreva no canal e acione o sininho para que você não perca nada de interessante aqui, tá certo? Então vamos lá! Então já viu um corvo? Esta é uma ave das mais intrigantes que existe. Gostaria de saber sobre essa ave? Certamente depois de ver este vídeo você vai passar a ver os corvos de uma maneira bem diferente. Existem cerca de 40 espécies diferentes de corvos. E claro, existem corvos brancos. Sabia disso? E veja, os corvos também se adaptam facilmente. As aves da família dos corvos podem ser encontradas em todos os continentes, exceto na Antártica. Mas podem ser vistos em lugares de clima frio de alguns países. A história da espécie mostrou que esses animais podem viver nos mais diversos habitats como montanhas nevadas, desertos e florestas. Sua dieta também é vasta e inclui peixes, carnes, sementes, frutas, carniça e lixo. Tendo poucos predadores, eles chegam a viver 17 anos na natureza e até 40 anos em cativeiro. E das literaturas até o cinema, os corvos sempre foram animais associados aos elementos obscuros e sombrios e até mesmo à morte. O clima de mistério que gira em torno dessas aves fez com que as pessoas tivessem mais medo que curiosidade sobre o animal. Este pequeno animal de plumas negras representava o próprio mal em algumas culturas europeias. Na França, acreditava-se que os corvos eram as almas de padres e freiras perversos. Já para os alemães, estas aves eram a reencarnação das almas condenadas e, algumas vezes, representavam o próprio diabo. Os corvos são aves extremamente comuns no hemisfério norte e são reconhecidos como símbolos positivos e negativos em várias mitologias antigas. Você sabia que os corvos são inteligentes? E há quem diga que a inteligência dessas aves equivale mesmo à dos chimpanzés e à dos golfinhos. E na natureza, os corvos já provaram que até mesmo são capazes de atirar pedras nas pessoas para evitar que elas alcancem seus ninhos. Assim como podem se fingir de mortos ao lado da carcaça de um castor, para espantar outros corvos e garantir que serão os únicos a saborear o banquete. Incrível isso, não é? E se acaso o corvo perceber que está sendo observado por outro corvo, o pássaro esconde seu alimento e engana seu colega, fazendo de conta que guardou a comida em um lugar. E claro, quando na verdade o esconderijo é outro. Mas como todos os corvos são igualmente inteligentes, nem sempre essa tática funciona contra sua própria espécie. E a espécie Corvus moneduloides é a que mais se destaca nessa área. Foi demonstrado que esse corvo pode fabricar dois tipos de ferramentas básicas a partir dos ramos, arrancando as folhas e deixando apenas a ponta curva, a fim de obter um gancho para recolher larvas e invertebrados das rachaduras das árvores e dos solos. E eles, pasmem, realizam funerais para seus mortos. Estranho isso, não é? Se já não bastasse a inteligência, os corvos têm uma excelente memória. Outra curiosidade sobre os corvos é que eles se lembram de eventos passados, pelo menos a médio prazo. Eles armazenam seus alimentos em áreas escondidas, e com o passar do tempo, elas são capazes de se lembrar do esconderijo e retornar a ele com precisão. Além disso, também foi demonstrado que eles são capazes de reconhecer rostos humanos e relacionar estes a comportamentos específicos. Os corvos também imitam a voz humana. Quando criadas em cativeiro, essas aves conseguem até mesmo falar com mais habilidade do que alguns papagaios, imitando também barulhos de carros, descargas e reproduzindo sons característicos de outros animais. Os papagaios têm um rival à altura, não acha? E na natureza, os corvos são conhecidos por imitar o som de lobos e raposas para atrair essas espécies até carcaças que eles não conseguem abrir. E logo que o animal termina de comer, o corvo aproveita os restos sem fazer muito esforço. E os corvos, pasmem, usam linguagem corporal. E se já não bastasse a capacidade de imitar a voz humana e os sons de outros animais, os corvos também usam a linguagem corporal de maneira muito sofisticada para se comunicar. E estas aves usam seus bicos para indicar um objeto a outro pássaro, que é basicamente o mesmo que apontarmos os dedos para alguma coisa. Os corvos também seguram objetos para poder chamar a atenção de outro corvo. E depois dos primatas, essa é a primeira vez que a ciência encontra esse tipo de linguagem entre os animais. Sabia que os corvos também são extremamente brincalhões?
Essas aves já foram vistas usando montanhas do Alasca e do Canadá como grandes escorregadores. Além disso, é comum que os corvos brinquem de bobinho com outras espécies como lobos, lontras e cães. Os corvos, vejam só, também fazem brinquedos, o que é um comportamento bem raro entre os animais. Eles usam galhos, pinhas, bolas de golfe ou pedras para brincarem sós ou em grupo. Mas o mais engraçado é que os pássaros também provocam ou tiram sarro de outros animais simplesmente porque acham divertido. Então, não ligue se um corvo em algum lugar tirar sarro de você. Os corvos são pássaros que têm empatia. Por mais que sua natureza seja travessa e brincalhona, essas aves são capazes de sentir empatia. Quando um corvo perde uma batalha, ele é consolado por seus colegas. Eles também mantêm a memória de pássaros com os quais se identificaram, e podem até chegar a ser amigáveis com esses animais depois de 3 anos. E claro, de modo contrário, os corvos respondem negativamente aos inimigos, e eles agem de maneira suspeita quando encontram corvos estranhos. Então procure ser amigo deles. Tá certo? Os corvos são conhecidos por tomar banho de formigas. O comportamento estranho, mas bastante comum entre os corvos, também é frequente entre outras espécies de pássaros. E para tomar um banho de formigas, as aves se deitam em cima de uma trilha de insetos para que as formigas entrem em suas penas. Outra alternativa é mastigar os insetos e passar a pasta de formigas em suas penas. Mas não se sabe a origem disso. E os corvos também formam gangues na adolescência. Mas calma, não é como nós conhecemos na vida humana. Os corvos costumam escolher seus pares e viver com eles em um único território por toda a vida. Quando seus filhotes atingem a adolescência, eles deixam o seu lar e formam gangues com outros corvos da mesma idade. Esses grupos de pássaros jovens viverão e comerão juntos até encontrarem seus pares, quando então passarão a viver em duplas, seguindo o exemplo de seus pais. Isso é interessante, não é? E então você sabia disso? Conhecia os corvos desta forma antes? Se quer saber mais sobre a natureza dos animais, continue conosco no canal para as próximas curiosidades. E se gostou, deixa o seu like. E até logo!